Pra quem conhece o canal sabe que eu tenho uma série de animação. Mas tem uma coisinha aqui que eu vou explicar. Eu vou explicar a lore de toda essa animação, o que tá por trás dela e tal. Eu vou explicar, nessa primeira parte eu vou explicar só até o volume 5, tudo o que aconteceu, mas tá tudo, mas eu acho que daqui a alguns dias eu vou postar a parte 2. Beleza. O primeiro episódio mostra alguns sorrisos, depois conseguimos ver um sorriso, por alguns segundos nós conseguimos ver um sorriso com o rosto tampado, bem estranho, e depois aparecem algumas letras, não chegue perto, e depois vários olhos, e depois desses olhos nós conseguimos uma porta com sangue saindo por baixo. Bem, eu vou explicar esse volume 1. Bem, não chegue perto, uma frase que não faz bem sentido no primeiro episódio, mas guardem essa frase que vai ser importante. E uma porta também vai ser importante. Nós conseguimos ver que tem alguém estranho, que nós vemos alguém entrando na casa de alguém e matando essa pessoa. Ou seja, um invasor entrou na casa de uma criança e a matou. E a gente consegue ver várias coisas desse episódio. Temos algumas respostas e mais perguntas. Menos resposta e mais pergunta. É tipo essa frase. É tipo isso. Nós conseguimos ver um monte de coisa nesse volume 2. E a gente consegue entender mais da história de um dos personagens que o nome vai ser revelado daqui a pouco. Esse personagem vermelho que vocês estão vendo. Bem, é o seguinte. Parece, pelo que nós podemos ver, é uma criança falando. Começa com ele falando que tem algo na casa dele. Algo, mas parece uma pessoa. Então é algo ou alguém. Alguém estranho que ele não reconhece. Bem estranho. Essa coisa assusta ele. E ele vai chegando cada vez mais perto e mais perto. Só que depois ele chega com a faca perto da criança e vocês já sabem o que pode acontecer. A criança vai de base. Enfim, temos essa visão aqui, que que é um sorriso. Só um sorriso assustador. Mais ou menos assustador. Mas que tem um nome. O nome é o Smiley. A gente consegue ver o Smiley. E agora ele diz que ele é um deles. Deles quem? Bem, esse personagem vermelho, o nome dele agora é Alex. Pelo que nós podemos ver na segunda temporada. Mas eu vou falar na primeira, ele é o Alex. Ele diz que a gente vai morrer. E aparece mais um sorriso do Smiley. Outro sorriso. De novo aquele rosto tampado, só que agora é vermelho. Aquela porta de novo. Isso vem depois do volume 1. No final que a gente consegue uma porta. Bem, aí a gente abre e se encontra com o Alex. O Alex disse que é nosso amigo, só que assassino. Ele chama a gente de assassino, mas ele depois percebe. Bem, durante essa série tinha aqui uns códigos, vários códigos. Alguns são. Eu tive que mudar algumas coisas na série, então alguns códigos são inúteis, mas esse código binário diz algumas coisas. O que ele diz é o diálogo dessa parte, porque depois que ele fala assassino, a gente tem um pera, você é do meio, ou seja, rolou um diálogo antes. Bem, o diálogo disse assim: seu amigo assassino. Aí o Alex percebe que a gente não é o assassino. E aí a gente fala: pera, você é do bem. Só que depois o Alex fala: ai, tá tudo bem, eu vou te ajudar a encontrar a saída. Então ele nos ajuda a encontrar a saída e temos um aliado. Bem, o volume 3 começa com uma risada bem esquisita. E depois nós vemos de novo o Darlan e o Alex passeando por aqui. O Darlan pisa em sangue, aí o Alex fala que é normal por aí. E eles percebem que tem algo ali na frente. O cara que matou o Alex tá bem aí. É ele que o Alex procura, pelo que podemos ver ali em cima. Aí o Darlan pergunta o que ele é. E parece que ele mesmo vai contar.
Essa é sua cor verdadeira, pelo que nós podemos ver. E eu pergunto o que ele fez. Aí ele começa a contar uma história. Só que não mostra a história. Esse código mostra pelos comentários, ele mostra várias coisas. Não é pelos comentários, é pela descrição. Ele diz assim, ele conta a história. Parece o Harry estava na escola dele e estavam fazendo bullying com ele. Um cara oceano fazendo bullying com ele. Porém, o azul pega uma faca, ou melhor, o Henry, que é o assassino, ele pega uma faca e taca no bullying que tava lá. Só que ele enlouquece e mata todo mundo que tava lá. Ou seja, causa no massacre naquela escola. Ele fica conhecido como um homem sorridente. Só que depois desse apelido porque ele desapareceu. Ou seja, ele desapareceu porque alguma coisa, porque ele se perdeu dentro dessa casa. Antes da gente continuar, porque tipo, o negócio tá tão assim, sabe? Tão horrível. É porque tipo, as minhas primeiras animações foram esses episódios do Eles Querem Brincar, então tava horrível. Só que depois do episódio 10, aí sim que começou a ficar melhor. Partindo para o volume 4. Vamos começar falando uma coisa. O volume 4, ele se passa antes do volume 1, volume 2 e volume 3. Aí depois continua a sequência normal. Bem, ele meio que o Darlan ele se perdeu e ele tava com a lanterna. Só que tem uma casa que não tava aí antes. Aí ele diz que tem que entrar porque ele tava perdido, tava muito escuro. E realmente tava muito escuro ali dentro também. Mas ele tava com a lanterna, só que ele pisou em algo. Sangue numa casa. Ok, já temos coisas estranhas aí. Bem, ele consegue ouvir uma voz dizendo, então você voltou. E vários olhos aparecem. Nós perguntamos quem era ele. E a voz se fala tipo, não se faça de bobo. Você matou todos nós. Bem, era um cara que ou seja, nós matamos essas pessoas? Não, porque nessa época o Harry já tava aí dentro. Ou seja, meio que eles confundiram nós com o Harry e iam tentar matar a gente. Só que a gente consegue fugir, encontramos uma porta. Só que quando a gente olha pra trás, o Smiley aparece. E lembra que no primeiro volume apareceu a palavra dizendo não chegue perto? Aqui. O que nosso protagonista fala? Não chegue perto. Naquela hora ele quase morreu com o Smiley. Então ele fecha a porta, ele tá bem. Só que tem outra porta atrás dele. Tem sangue embaixo, só que ele vai ter que abrir. E foi aí que ele se encontrou com o Alex. E aí o volume acaba. Ou seja, temos bastante coisa a gente sabe o que aconteceu antes. Agora a gente sabe o que aconteceu. Agora partindo para o volume 5. Bem, aqui é depois do Henry contar sua história, só que meio que ele sumiu. Então eles ficam chateados que a gente perdeu ele. E a gente entra numa outra sala. Tá tudo meio escuro nessa sala. Só que a luz ela pisca, nada demais. E do nada aparece o Harry no fundo daquele corredor. Eu pergunto se ele viu aquilo, ele diz que vê. E do nada o Harry começa a se aproximar. O Alex fala que tá vindo. Eu pergunto o que ele quer. Aí ele some. Só que ele aparece inesperadamente. Ele tá prestes a matar a gente. Só que a sala fica escura. E parece que ele se esqueceu de alguém. Mas uma coisa, não é eles que estão falando. Esse negócio vermelho não é ele. Não é esses mini Smilers que estavam falando. O Smiley estava falando com ele.
Então aqui a gente tem o volume 5, bom? Então acabou o vídeo e vocês já sabem um pouquinho da lore, eu acho. Só lembrando que os episódios são curtos e eles têm nome. O primeiro episódio é o Escapando, o segundo é a Alma, o terceiro é a História, o quarto é a Casa, o quinto é o Reencontro, aí depois a gente vai explorar o sexto, que é a Fuga, o sétimo, que é a Procura, o 8, o Porão, o 9, a Esperança e o 10, que é o Fim, ou não. E depois disso temos a segunda temporada, que conta muito mais da história. Mas enfim, foi isso. Eu acho que acho que quarta ou quinta-feira, não, terça ou quarta eu volto aqui com a parte 2. Valeu!